Oi pessoal, tudo bem por aí? Vamos iniciar a química orgânica. Bom, o que é essa divisão aí em química orgânica e inorgânica? Há muito tempo atrás, os cientistas imaginavam o seguinte, que alguns elementos químicos só estavam presentes em animais e vegetais. Então eles chamavam de compostos orgânicos. E os outros estavam presentes nos seres inanimados, nas rochas, no solo, na água, no ar. Então eles chamavam os outros de compostos inorgânicos. Por volta de 1600, um cientista chamado Wöhler conseguiu em laboratório sintetizar ureia. Ureia é uma substância que, por exemplo, sai do nosso xixi, da urina. Quando esse cientista conseguiu sintetizar ureia, ele falou, meu Deus do céu, nós falávamos até então que orgânico era aquele produzido por animal ou vegetal. E eu acabei de produzir em laboratório ureia. Ele não fez xixi, tá bom? Não é isso. Ele fez uma substância presente no organismo vivo. Aí ele chamou a comunidade científica para explicar, né, a descoberta dele e resolveram reescrever essa definição, vamos dizer assim. E aí eles falaram o seguinte, o que então tem esses compostos que nós chamamos de compostos orgânicos diferentes dos outros? Porque eles têm alguma coisa diferente. Aí o que eles perceberam? Que todos eles tinham em comum a presença de um elemento químico, que é o carbono. Então hoje eu falo para vocês que a química orgânica é a química do carbono. É a parte da química que estuda elementos químicos, substâncias, moléculas, produtos em que o carbono está sempre presente. E a inorgânica, até existem substâncias inorgânicas que têm carbono, mas não é o composto mais importante, não é a parte mais estrutural, vamos dizer assim, da molécula. E a química orgânica, gente, ela tem uma aplicação e uma importância enorme no nosso dia a dia. A grande parte das coisas que nós temos, que estão ao nosso redor, são compostos orgânicos. Grande parte dos nossos medicamentos são compostos orgânicos, ou seja, presença do elemento químico carbono. Todos os plásticos, o petróleo, por exemplo, o plástico derivado do petróleo, o petróleo é composto orgânico. As resinas, as tintas, os vernizes, os tecidos sintéticos, por exemplo, nós temos o dry fit, nós temos o tactel, todos esses tecidos aí que são elaborados para esportes específicos, são compostos orgânicos. Grande parte dos aditivos alimentares, dos alimentos que nós temos processados, ultraprocessados, são compostos orgânicos. Então a química orgânica ela tem uma aplicação e uma importância muito grande. Existem, eu diria para você, uma centena de ácidos e bases e milhares de compostos orgânicos. Então, a variedade é muito grande, a utilidade é maior ainda. Então, por isso a importância e a necessidade de estudar a química orgânica, tá certo? E aí nós vamos precisar falar um pouquinho do tal do carbono, tá? Bom, o carbono, o símbolo dele lá na tabela periódica é C, massa atômica 12, número atômico 6. O que a gente representa? O que significa essa massa atômica e número atômico? A massa atômica, quantidade de prótons e nêutrons, e o número atômico é a quantidade de prótons, que é igualzinha de elétrons, tá? Nós vamos trabalhar aqui com carbono, ele se ligando, ele fazendo novos produtos. Então eu vou falar de ligação química do carbono. Então, já que eu vou falar de ligação, essas ligações se dão com os elétrons. Então, nós vamos fazer aqui a distribuição eletrônica do carbono, tá? Para a gente saber quantos são os elétrons da última camada, porque as ligações químicas se dão na última camada. Então, ó, esse número 6 aqui, ó, nós vamos fazer a distribuição usando o diagrama de Pauling, 1s2, 2s2 e 2p2, para que a gente lembre o seguinte, esse primeiro número aqui, ó, o número 1, representa a camada K. Então, quer dizer que aqui tem 2 elétrons, o número pequenininho é o número de elétrons. Esses dois números 2 representam junto a camada L. Na camada L, ó, somados aqui 2 mais 2, 4. Então, eu vou falar o seguinte, que o carbono é um átomo que assim, ó, na primeira camada eletrônica, ele tem 2 elétrons. Esses 6 elétrons são divididos assim. E na última camada, que é a camada mais externa, que a gente chama camada de valência,
ele tem 1, 2, 3, 4 elétrons, tá? Então, o carbono tem essa distribuição eletrônica. E assim, gente, tudo que acontece no átomo acontece na última camada, na camada mais externa. Então, vou falar o seguinte, ó, o carbono, na última camada, agora eu vou colocar de bolinhos os elétrons, o carbono tem 4 elétrons na última camada, tá? Ele está lá na tabela periódica, na família 14, ou chamada família 4A. Antigamente era 4A, agora é família número 14, ou grupo número 14. São alguns elementos presentes na família do carbono, que são comi, siri, gelado, sem problema. São os novos elementos que estão aqui embaixo, os artificiais, que a gente não está trabalhando ainda, tá? Comi, siri, gelado sem problema são carbono, silício, germânio, estanho e chumbo. O que esses 5 átomos têm em comum? Todos eles na última camada, eles possuem 4 elétrons. E tá aqui o nosso carbono, que é dos elementos aqui da família 4, o que a gente vai trabalhar aqui na química orgânica, tá? Então, essa família 4 ou família 14 chama-se família do carbono, porque dos elementos aqui, ele talvez seja o mais importante, o que mais se fala, não que os outros não sejam utilizados. Silício está presente na areia para fazer o vidro. O silício e o germânio juntos produzem semicondutores na área de eletrônica. O estanho e o chumbo juntos produzem a solda, o ferro de solda. Então existem importâncias várias nos elementos, mas para nós nesse momento vamos falar mais do carbono. E o que a gente precisa fazer para falar do carbono? Nós vamos precisar estudar aqui como é que o carbono faz para se ligar e como é que se dá essa ligação. Bom, o carbono, ele é considerado um ametal. O que é ametal? A mesma coisa de não metal. Ele não tem brilho, ele não é condutor, ele não é dúctil, ele não é maleável. Então ele tem características dos ametais, tá? E aí quando ele se liga, ele faz uma ligação chamada ligação covalente, que é uma ligação, a ligação se dá para que átomos se unam e continuem unidinhos, tá? Continuem juntinhos. Existem 2 tipos de ligação, iônica e covalente. Com os ametais acontece a ligação covalente. E eu vou mostrar aqui para vocês como é que essas ligações se dão. Como é que o carbono faz para se juntar a outro elemento. E para que ocorra esse tipo de ligação, o que é preciso acontecer, tá? Acho que você já deve ter ouvido falar de uma família da tabela periódica, que é a última família, que é a família 18, ou família 8A, ou também chamado de grupo 0, que são os gases nobres. São eles: Helena, nem arrumou carona, chegou de Honda escolar. Esses elementos são os gases nobres. O que eles têm em comum? Todos eles na última camada, com exceção do hélio, tá, gente? O hélio sai um pouco da risca aí. Todos eles na última camada, eles têm 8 elétrons. E isso faz com que eles sejam chamados nobres. O que é ser nobre? Eles não se misturam com nenhum elemento em condições normais, tá? Pode ser que em condições assim modificadas eles possam até se unir, mas em condições normais eles não se unem. Por que eles não se unem? Os cientistas acreditam que eles não se unam porque eles não precisam. Por que eles não precisam? Porque eles já são estáveis. O que é ser estável? Não precisar do outro. E por que eles já são assim? Porque eles já têm 8 elétrons na última camada. Então, todos os outros elementos que não são gases nobres, como por exemplo o carbono, quando eles tentam fazer ligações, eles tentam ficar igual ao carbono. Igual a algum gás nobre, com 8 elétrons na última camada. Então, para que um átomo se una a outro e forme alguma coisa nova, isso só acontece se ele ficar com 8 elétrons na última camada. Então, o carbono vai fazer ligações para ficar assim. Eu vou mostrar aqui para vocês essas ligações, como é que elas acontecem, tá? Como é que elas se dão. Vejam aqui, quer ver? Eu vou mostrar algumas possibilidades de ligações entre carbonos, tá? Então, imagina o seguinte, ó, que eu tenho aqui um átomo de carbono
Aí coloquei aqui mais um, tá? E vou colocar mais umzinho aqui, deixa eu ver. Não, por enquanto esses aqui, tá? Eu falo o seguinte para vocês, olha, eu tenho aqui 3 átomos de carbono, tá? Os 3 têm 4 elétrons na última camada. 4 elétrons na camada de valência, tá? E aí, eu vou mostrar o seguinte, como é que eles se aproximam e quando eles se aproximam, o que acontece? Eu vou mostrar aqui para vocês a ligação chamada covalente, que é a ligação que acontece entre metais e que se dá através de um negócio chamado compartilhamento. O que é compartilhar? Compartilhar é assim, por exemplo, eu tenho uma caneta preta, eu posso compartilhar essa caneta com uma outra pessoa. Ora eu uso, ora a outra pessoa usa a mesma caneta. Tipo, vocês vão compartilhar uma borracha com seu amigo. Você pega a borracha e divide no meio? Não, a borracha fica lá em cima da mesa, ora um usa, ora outro usa. Isso é compartilhar. Os átomos aqui de carbono, eles também, eu vou ensinar, vou mostrar para vocês, eles compartilhando elétrons, tá? Então eu vou mostrar o seguinte, ó, esse compartilhamento eu vou fazer assim, ó, vou fazer um conjuntinho, acho que eu vou trazer para cá, deixa eu fazer diferente aqui para eu mostrar para vocês algumas possibilidades. Eu vou fazer assim, ó, esse átomo aqui fez esse conjuntinho. Esse conjuntinho significa o seguinte, eles se aproximaram e esses dois elétrons ficaram juntinhos. Nesse momento, quando eu faço esse conjuntinho aqui, eu quero que você entenda o seguinte, a partir de agora, esses dois elétrons vão servir para esses dois átomos. Então, esse átomo aqui que tinha até então 4 elétrons, ele agora tem assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, cada vez que eu montar conjuntinhos, eu vou aumentando a quantidade de átomos, de elétrons para os átomos constituintes. Aí eu falo o seguinte, acho que eu vou trazer de novo para cá esse elétron, eu tinha levado ele para lá, mas vou trazer ele para cá. Aí eu falo o seguinte, ó, vou fazer mais um aqui. Quando eu faço mais um, como é que fica esse primeiro átomo ainda? Ó, agora ele tem 2, 4, 5, 6 elétrons. Aí eu falo, agora esse átomo do meio, ele também fez assim, ó, um parzinho, mais um parzinho. Vou tirar esse elétron daqui, vou voltar ele para cá. Aí eu percebo que esse átomo do meio agora já está feliz da vida, ó. O que é felicidade? Ficar com 8 elétrons na última camada. Dá uma olhada para o átomo do meio, ó, 2, 4, 6, 8. Quando ele faz isso, ele gruda nos outros dois, não solta mais. Agora, os outros das extremidades, tanto um átomo quanto o outro, ainda não estão certinho não, tá? Aí eu falo, bom, eles vão precisar de mais ligações, tá? De mais carbonos. Então eu falo assim, ó, eu vou colocar um carboninho aqui, vou fazer uma ligaçãozinha aqui, e aqui para esse último aqui, ó, vou fazer mais aqui, vou deixar um átomozinho aqui para ele. Esse daqui, eu vou colocar um carboninho aqui em cima, esse eu vou colocar um aqui embaixo, e aí vou passar para esse os 4 que ele precisa, esse também. Aí eu falo o seguinte, bom, esse daqui, ó, esse daqui do meio ficou felizinho. Vamos ver esse daqui, ó, 2, 4, 6, 7. 7 não quer estabilidade. Aí vou colocar mais um carboninho para ele, aí estabilizo aqui, ó. Só que esse carbono também tem 3. Aí esse próximo aqui, ó, ficou com 2, 3, 4, 5. 5 não garante estabilidade. Aí vou fazer 3 conjuntinhos para ele aqui, ó. 3. Quando eu faço isso, eu estabilizo esse também. E assim eu vou fazendo. Você vai falar, nossa professora, mas esse daqui, ó, também vou estabilizar ele aqui e ele aqui. Chega uma hora que você fala, nossa, vai ter que colocar carbonos e carbonos e carbonos. Sim, eu faço realmente um monte de ligações. Mas eu posso juntar carbono com carbono, mas eu posso juntar carbono com outros elementos também. Então, por exemplo, vamos imaginar que agora, para esses carbonos que estão aqui, ó, esses 3 aqui que não terminaram de serem ligados, eu vou colocar hidrogênios. O hidrogênio faz uma ligaçãozinha só. Então, eu coloco vou apagar esse título aqui, senão não tem espaço. Aí eu falo assim, ó, eu tenho aqui
vou colocar um hidrogênio, como são 3 ligaçõezinhas, cada hidrogênio só faz uma, então eu vou aqui fazer 3 ligações com 3 hidrogênios. E esse aqui de baixo também, ó, cada hidrogênio faz uma ligação, aí eu não preciso juntar só carbono com carbono, o carbono se liga a outros elementos. Então eu fiz aqui uma ligação, você fala, nossa, que coisa enroscada, professora, realmente é muito enroscado, né? Muito complicado, porque ficou muito grande, mas eu fiz isso para você, para mostrar para você o seguinte, o carbono vai se ligar. De que maneiras ele pode se ligar? Através de ligação covalente. Essas ligações, elas podem ser assim, ó. Por exemplo, ó, aqui, ó, o carbono fez uma ligação com outro carbono, não é? Quando o carbono faz uma ligação, um parzinho só, eu chamo isso daqui de ligação simples, tá? Então, o carbono pode fazer uma ligação simples. Aqui, 2 pares foram montados, você reparou? Esse tipo de ligação eu chamo de ligação dupla. Aqui, 3 pares foram montados. Aqui eu chamo de ligação tripla. Eu não falo assim, foram feitas 3 ligações. Foram montados 3 pares, gerando uma ligação tripla. Aqui foram feitos 2 pares, gerando uma ligação dupla. Aqui um par eletrônico se formou, gerando uma ligação simples. Então, o carbono pode fazer ligação simples, dupla ou tripla, tá? Então, para não ficar tão enroscado assim, eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Cada parzinho a gente pode representar por um traço, tá? Então, cada par que o carbono fizer, ao invés de colocar essas cobrinhas, essas minhoquinhas, tudo tortinhas, que é uma poluição visual até, aí você vai fazer o seguinte, ó, o carbono, ele pode se ligar, ele precisa fazer 4 ligações, não é? Porque ele não tem 4 elétrons na última camada, assim, ó, 1, 2, 3, 4. Quais são as maneiras que ele pode se ligar? Ele pode fazer o seguinte, ó, 4 ligações simples, que seriam 4 vezes pares aqui, tá? Então ele pode fazer 4 ligações simples, ele pode ficar estável. Ele pode fazer assim também, ó, 2 ligações simples e uma dupla. Ou seja, eu estou mostrando para você possibilidades dele ficar sempre com 4 ligações, para ele adquirir estabilidade e ficar igual a gás nobre, tá? Ou ele pode também fazer assim, ó, 2 duplas, ou o carbono pode fazer uma tripla e uma simples ligação. Então, essas são as maneiras, os tipos de ligações que o carbono pode fazer. Então, 4 ligações simples, com 4 elementos químicos quaisquer, 2 simples e uma dupla, 2 duplas, ou uma tripla e uma simples. Desta maneira, o que vai acontecer? O carbono vai adquirir estabilidade. Vai ficar com o quê? Com 8 elétrons na última camada. Então, porque se ele tem 4, né? Ó, ele tem 4, fazendo mais 4, ele fica com 8. Fazendo uma dupla mais 2 simples, ele também vai ficar com 8. E assim por diante. Então, essas são as maneiras que você vai encontrar. Então, ao invés, por exemplo, vamos imaginar que eu coloco um outro carbono aqui. Tá? Então, eu coloco o carbono aqui. Aqui também e aqui também, tá? Lembrando que esses carbonos também têm 3 elétrons e também vão ter que se ligar mais vezes. Então, quando eu falo assim, ó, cada par eu estou substituindo por um traço. Quantos pares? 1, 2, 3, 4. 4 tracinhos, tá? Aqui, quando eu tenho 2 traços, foi feita a ligação dupla. Quando eu tenho 3 traços, foi feita uma ligação tripla. Então, essas são as maneiras que o carbono tem para se ligar, tá? Outra coisa que a gente precisa ver são os chamados elementos organógenos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Elementos organógenos. São os elementos que frequentemente você vai ver ligado ao carbono. O primeiro deles, o hidrogênio, tá? Símbolo do hidrogênio lá na tabela periódica, H. O hidrogênio está na primeira família da tabela, na família 1A ou apenas grupo número 1.
E o hidrogênio, gente, faz só uma ligação, então só vai ter um tracinho. Tipo, carbono com hidrogênio, assim, ó. Cada hidrogênio só se liga uma vez, tá? Então, o hidrogênio você vai encontrar com muita frequência ligado ao carbono. Outro elemento que também pode ser que você encontre ligado ao carbono será o nitrogênio. O nitrogênio, ele está, o símbolo dele é N e ele está na família 5A ou grupo número 15 da tabela. E o nitrogênio, ele tem na última camada 1, 2, 3, 4, 5. Se ele já tem 5, quanto falta para ele para 8? Falta 3. Então o nitrogênio você pode encontrar ele ligado ao carbono assim, ó, fazendo 3 ligações simples, uma ligação dupla e uma simples, ou fazendo uma ligação tripla. Então, de algumas maneiras, o nitrogênio pode se ligar ao carbono e a outros elementos. De que maneira? Sempre fazendo 3 ligações, que podem ser simples, uma dupla ou uma tripla, tá? Outros 2 elementos que você vai ver com frequência ligada ao carbono vai ser o oxigênio e o enxofre. Eles estão na família 6 ou família 16. Isso significa que o oxigênio tem na última camada 2, 4, 6 elétrons. O enxofre também, tá? O enxofre tem na última camada, ele vem do latim sulfur, por isso que o símbolo dele é S. Ele também tem 6 na última. Então, de que maneiras o oxigênio e o enxofre podem se unir? O oxigênio, já que ele tem 6, falta 2 para 8, não é? Então, o oxigênio pode fazer 2 ligações simples, ou o oxigênio pode fazer uma ligação dupla. O enxofre também. O enxofre pode fazer 2 ligações simples, ou o enxofre pode fazer uma dupla ligação. Então, esses são elementos que com muita frequência você vai ver ligado ao carbono. Então, a gente precisa saber que tipo de ligação eles fazem, senão a gente vai cometer erros na hora de juntar o carbono com eles, tá? E o último grupinho é um grupo muito reduzido de compostos orgânicos. Então, é carbono com hidrogênio, carbono com nitrogênio, carbono com oxigênio e enxofre, e tem mais um grupinho só. Então, são poucas variações, tá? De elementos organógenos. Agora, o último grupinho são os elementos que estão na família 7 da tabela periódica, que hoje a gente chama de grupo 17, tá? Quer ver? Olha só esses elementos, ó. Está difícil para apagar a lousa. Família a gente chama a família dos halogênios. Halogênios são os elementos da antiga família 7A, que hoje a gente chama de família 17. São eles: folclore brasileiro de índios ateus, ou Fantaclonobrano e Mito Antártica. Quem são esses elementos? Flúor, cloro, bromo e iodo. O astato, apesar de fazer parte dessa família, não se liga ao carbono. O que eles têm em comum, já que eles estão na família 7? O flúor, o cloro, o bromo e o iodo, todos eles têm 7 elétrons na última camada. O oxigênio, que estava na família 6, tem 6. O enxofre também, né? Já quem está na família 7 ou 17 tem 7. Bom, se o flúor, cloro, bromo e iodo tem 7 na última camada, quanto falta para 8? Só 1 elétron. Então, eu vou falar o seguinte, que o flúor só faz uma ligação. O cloro só faz uma ligação. O bromo também e o iodo também. Esse tracinho significa, ele só vai fazer um par. Então, se for com carbono, só vai ver um carboninho aqui do ladinho, ó. Você nunca vai ver o flúor assim, ó. O flúor se ligou a carbono desse lado e a outro carbono aqui. De jeito nenhum, porque se você fizer assim, dá a impressão que o flúor se ligou 2 vezes. Ele não precisa disso. O flúor liga-se apenas uma vez. Então, o flúor, o bromo, o iodo, você vai encontrar eles numa cadeia se ligando uma única vez, porque eles são chamados ânions monovalentes. Só precisam de uma ligação, tá? Então, esses são os elementos organógenos que com frequência você vai ver ligado ao carbono. E agora nós vamos começar a fazer alguns exercícios para traçar essas moléculas, saber para que elas servem, onde elas estão presentes, a importância disso tudo. Tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção, até a próxima.